Então, tem Sim. paciente que precisa da distância, tem paciente que não. Então, a gente tem essa liberdade de poder se aproximar mais ou menos do paciente. Não tem uma regra que precisa dessa distância. Uhum. Sensacional, sensacional. A gente ouve falar muito de pensamentos automáticos, né? O que diabos são Uhum, pensamentos automáticos? Como que eles influenciam aí a nossa vida no dia a dia? Como que é uhum. isso? Pensamentos automáticos é bem literal. Então, são aqueles Uhum, pensamentos que vêm uhum, de uma forma automática mesmo, como se fosse algo impulsivo. Então, uhum, se você está passando por um lugar que é muito bonito e você pensa, uhum, nossa, que lugar bonito, você sim. não parou para pensar sobre isso, para analisar. Então, só veio na sua mente, ah, que lugar Uhum, bonito. sim. Então, os pensamentos automáticos são esses pensamentos que invadem a nossa mente sem o nosso controle. E Uhum, aí a gente fala muito sobre os pensamentos automáticos disfuncionais, que uhum, são aqueles que trazem algum prejuízo, né? São pensamentos negativos e normalmente eles não estão relacionados com a realidade, eles têm mais a ver com a crença que a gente tem a respeito de alguma coisa. uhum, Então, se eu cometo um erro, então a gente está aqui conversando, falei uma palavra errada, uhum, e aí eu penso, nossa, que burra. Eu sou uhum, burra porque eu pronunciei uma coisa errada? Às vezes eu tô aqui uhum. falando rápido, né, Sim, na aham, empolgação, falou errado. Eu não sou uhum, burra por isso. sim. Mas às vezes eu tenho uma crença que diz que eu sou burra. Então isso a gente chama de pensamento disfuncional. E é Uhum, dessa forma que eles impactam, né? Então, uhum, ele pode vir dessa forma que não condiz com a realidade e uhum, acaba sendo um prejuízo, né? Então, modifica todo o seu olhar a respeito de você, a respeito, né, das suas capacidades, das suas habilidades, e aí acaba influenciando em relacionamento, em trabalho e tudo mais. uhum, E tem essa questão também de, às vezes, eles virem muitos, né? Então, não tem um controle, e aí uhum. vai mais aí pro ladinho da ansiedade. Não, sensacional, sensacional. Quantas oportunidades são perdidas por causa disso, né? Exatamente. E é engraçado porque as pessoas impulsivas, elas costumam relatar isso. Então, Uhum, se eu tivesse parado para pensar, eu nunca tinha feito aquilo. E muitas vezes dá errado, mas muitas uhum, vezes dá certo. E a pessoa sim. que é muito cautelosa, muitas Uhum, vezes ela perde as oportunidades justamente por isso. Então, eu vou uhum, parar, eu vou pensar. Se a pessoa tem um pensamento disfuncional, ela não vai aceitar essa oportunidade. Ah, eu não uhum, tenho competência para isso. Ah, eu não uhum, vou conseguir fazer. E aí acaba perdendo muita coisa, né? Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esses dois. uhum. Entre avaliar e ser proativo, fazer funcionar, né? Muito bom, Exatamente. muito bom, muito bom. Hum, como a TCC ajuda a gente a identificar esses pensamentos que rolam automaticamente aí na nossa cabeça? Qual que é o macete, assim? Uhum. É interessante porque é justamente a observação. Uhum, Então, você conseguir, pelo menos suspeitar que tem alguma coisa diferente no seu pensamento, já é um passo que você dá. uhum, Então, os pensamentos a gente não tem controle, às vezes a gente nem percebe que eles estão ali. uhum, Então, na terapia, o terapeuta consegue identificar isso, né? Então, uhum, isso daqui parece que não está muito legal, o que que você pensou na hora? Aí a uhum, pessoa traz o pensamento e aí a gente vai construindo esse quebra-cabeça. uhum, E aí a gente, né, propõe justamente essa observação. uhum, Então, quando esse tipo de situação acontecer, vamos parar, vamos tentar entender o que que você pensou, o que que você sentiu. E às vezes a pessoa fala: na hora eu não consigo pensar. Só veio, foi, não consigo controlar. Mas só de ela estar com isso na cabeça, eu preciso entender qual o pensamento que vem quando tal coisa acontece ou quando eu me sinto de tal forma. Só uhum. isso já começa a mudar a percepção, já começa a identificar mais os pensamentos. Às vezes fica na dúvida, esse pensamento, ele é um pensamento ok, um pensamento funcional, ou é um Ó, pensamento disfuncional que eu preciso levar para terapia? Na uhum. dúvida, leva tudo para terapia, aí a gente Aham, identifica junto. aham. Muito bom, muito bom. Depois de identificar um pensamento, né? Como que a gente faz para questionar ele? Como que faz para questionar, para poder falar, olha, isso aqui não está funcionando bem, Uhum. né? Como é que resolve, né? Uma coisa que eu acho que é principal para identificar se esse pensamento ele faz sentido ou não e para a gente fazer essa mudança é Uhum, você buscar evidências. uhum. Então, tem alguma coisa concreta, real, que te prove esse pensamento? Uau, pergunta boa. Então, se eu tenho um pensamento de que eu sou incapaz de fazer uma tarefa específica, Uhum, tem alguma coisa que me prova isso? uhum, Então, eu fui lá e fiz essa tarefa e deu errado. Então, eu acho que eu sou incapaz por isso.
Uhum. Aí a gente entra no outro processo de analisar, porque às vezes tem uma ansiedade ali que te atrapalhou, enfim, um Uhum. passo de cada vez. Aham. Mas às vezes, e muitas vezes, inclusive, a pessoa vai tentar buscar essa evidência e não existe. Então, Uhum. qual que é a evidência? Eu acho. Tá, mas Uau. isso não é uma evidência concreta, é o que você pensa. Uhum. Aconteceu alguma coisa? Ah, porque tal pessoa falou que eu acho que você não vai conseguir. Tá, mas a pessoa achar que você não vai conseguir também não é uma evidência, não é uma coisa concreta. Então, Uhum. busque aí. E normalmente as pessoas não encontram. É Uhum. claro que tem casos em que a pessoa realmente não tem uma habilidade, ou às vezes ela não conseguiu fazer porque ela estava ansiosa, porque ela estava preocupada. Uhum. Né? E aí a gente vai buscar trabalhar isso. Mas na grande maioria das vezes, quando eu faço essas perguntas, a pessoa não consegue encontrar. Uhum. Eu tenho até paciente que brinca, né? Quando vem me contar de um pensamento, já fala, tá bom, as evidências, vou buscar evidências, né? Porque é uma coisa que eu Aham. falo muito. Aham. Sensacional. É porque a gente é muito desatento dessas coisas, né?